Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Vamos que vamos. Galera, nessa aula nós iremos abordar o conteúdo jogos, né? De acordo com a BNCC, que categoriza e sistematiza o conteúdo, né? Como uma temática, né? De jogos de origem africana. Então, vamos, nesse caso aí, é, entender mais um pouquinho, tá? Então vamos definirmos o que seria jogos. Então jogos são brincadeiras excelentes, né? De forma de aprendizado que envolve pessoas, né? E animais. Que por sua vez pode nessa atividade interagir com o objeto e com a natureza, tá? Então definimos aqui o que seria jogos, brincadeira e jogos de origem africana. Os jogos definem-se como uma atividade ou ocupação voluntária, em que o real e a fantasias se encontram. O jogo é uma atividade física ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras, tá? Visando a um determinado objeto. Nós podemos citar aqui como exemplo de jogos de origem africana, escravo de Zó, né? E terra e mar, tá? Então, você já deve ter pulado corda, jogado chicotinho queimado, tá? Mas já parou para pensar de onde vêm essas brincadeiras? Então, nessa aula, vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas dessas atividades, jogos e brincadeiras de origem africana, cuja a diversidade cultural é rica e imensa, tá, galera? Então, a presença de grande quantidade dos negros aqui no Brasil causou mudanças importantes, né, na formação, nesse caso aí, dos brasileiros, tá? Então, tanto com relação aos aspectos culturais, bem como a relação aos aspectos sociais trazido pelas famílias, né? E transmitido de geração a geração. Então, nesse caso aí, quais são as características dos jogos e brincadeiras de origem africana? Então, vamos lá, tá? Então, as brincadeiras populares africanas apresentam características, né? Característica o predomínio das atividades em grupos e desafiadora na perspectiva motora e conectiva, né? No caso de conexão, socialização e que integra, né? Entregadora no ponto de vista de corporeidade individual, corporeidade individual, retificando, tá? Então é isso, galera. Essa cultura, né, no caso aí, as brincadeiras africanas que apresentam essas características, né, nós podemos aqui citarmos algumas delas, né, como por exemplo o pega-pega, tá, o escravo de Zó, chicotinho queimado, o pula-corda, terra e mar, tá? Então, a cultura africana chegou aqui no Brasil, lógico, com os povos escravizados, né? Trazido da África durante o período colonial, né? No caso aí, e esses jogos, né? São vivenciados, né? Foram vivenciados. Logo nesse período em que, no caso aí, durou o tráfico negreiro, né? No caso, o transatlântico, né? A palavra mais correta, né? Nesse período, tá? Que chegou aqui no Brasil essa diversidade. Então, essa diversidade cultural da África refletiu-se muito, né? Aqui no Brasil, tá? Então, durante muito tempo, nesse período colonial, de colonização, o Brasil intensificou o fluxo de pessoas
da vinda para o Brasil, né? No caso aí, os próprios escravos, tá? E aí é o seguinte, com eles vieram os hábitos, né? De representação cultural das mais diversas formas que influenciaram definitivamente a cultura brasileira. Então, essa influência, né, ocorreu em diversos aspectos nesse caso, tá? Como a música, a dança, a culinária, o artesanato e as brincadeiras, que nós vamos relatar isso, tá? Então, essa influência se faz notar em grandes partes, né, do país, ok? Por exemplo, em certos estados, como a Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, ok? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada, né, em virtude da migração dos escravos. Então, por exemplo, a capoeira, por exemplo, é uma representação cultural que mistura o esporte, que mistura a luta, a cultura popular, a música e a brincadeira, tá? Que tornou-se uma quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco, tá? Como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, os jogos e brincadeiras de origem africana, no caso aí, desenvolvidos, né? Desenvolvido no Brasil, têm sido muitas vezes, né, transmitida de geração a geração. E, no caso aí, até mesmo modificada de acordo com a região, tá? Então, a cultura africana está presente de muitas maneiras, como já falamos, em nossa sociedade. Entretanto, vamos conhecer algumas brincadeiras, tá? Desses povos que tanto contribuiu para a nossa cultura, ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, as brincadeiras que durante muito tempo, né, no período da colonização do Brasil, intensificou esse fluxo, né, de pessoas vindas da África como escravos, e com eles vieram os hábitos, né, de representação cultural das mais diversas formas, né, como já falei, que influenciaram, né, vários aspectos, né, dessa dimensão, que, como já falei, foi a música, a dança, a culinária, o artesanato e as brincadeiras. E aí, vamos conhecermos agora algumas brincadeiras de origem africana que se tornaram parte da cultura brasileira, que foram transmitidas de geração a geração, né? Brincadeiras africanas ao longo do tempo, né, no Brasil. Aí nós temos aqui, como por exemplo aqui, a brincadeira de terra, né, e mar, ok? Terra e mar. A brincadeira bastante conhecida, onde, no caso aí, veio do país Moçambique. Se faz assim, uma longa reta, que deve ser riscada, lógico, né, no chão. De um lado se escreve terra e do outro lado se escreve mar. No início, né, todas as crianças podem ficar do lado da terra. Ao ouvirem a palavra mar, todos devem pular para outro lado, né, que está escrito lá mar, né? Ao ouvir a palavra terra, pula para o lado da terra. Quem pular para o lado errado, sai, tá? Sai da atividade. O último que permanecer sem errar, vence, né, esse jogo, beleza? Aí nós temos o tradicional brincadeira de escravo de Zó, né? Então a cantiga popular, e todo mundo conhece, por exemplo, escravo de Zó jogava caçagar, tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar, guerreiro só, faz zigue-zá,
guerreiro e só, que fazem zigue-zague. Então é isso, galera. Então, muito conhecida, tá? Faz parte, né, desse contexto da história de muitas crianças, né? Então, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: mas para você, mas no caso aí, uma pergunta que a gente poderia fazer como reflexão. Mas você sabe quem era, no caso aí, Zó? Hein? E aí? E por que ele tinha escravo? E que jogo é o Caxangá? E que jogo é esse? Tá? Zó era no caso aí, é um personagem bíblico, né? Do Antigo Testamento, que possuía uma grande paciência, né? Daí a expressão paciência de Zó, tá? Segundo a Bíblia. Deus apostou com o diabo que Zó, mesmo perdendo as coisas mais preciosas que possuía, no caso aí o filho e a fortuna, não perderia a sua fé, tá? Então, nada indica, no caso aí, que Zó tinha escravo, e muito menos jogava o tal caxangá. Acredita nesse caso aí que a cultura negra tenha se apropriado da figura para simbolizar o homem rico da caatinga de roda, tá? Então, os guerreiros que faziam zigue-zigue-zá, tá? Seriam os escravos fugitivos, que corria, né? Nesse caso, fazendo zigue-zague para despistar, no caso aí, o capitão do mato. Então, o mais difícil de entender é que nesse caso aí, o que seria o caxangá, né? Segundo o dicionário Tupi-Guarani de português, a palavra vem de caxangá, que significa mata extensa, né, caso? Mata extensa. Então, uma das formas conhecida, no caso aí, de brincar o escravo de Zó, é essa sincronização dos movimentos, né, jogados, né, que recebe uma pedrinha, e o objetivo é executar todos os movimentos, sem errar nenhum. Junto, né, em formato de círculo ali, começa a cantar a música. No caso aí, na primeira fase, né, são transferidos para o colega que está ao lado, no caso aí direito, ou seja, sentido anti-horário, tá? E quando chegar no verso tira, põe, deixa ficar, aí todos obedecem o que diz a letra da música, né? Então no verso seguinte, a passagem da pedrinha é retomada até que o trecho faz zigue-zigue-zá, no caso aí, o trecho da música, né? E as pedras são movimentadas, tá? Mas sem entregá-la a ninguém. Então, os jogadores que errarem alguns movimentos serão eliminados da competição, até que reste somente um vencedor, tá? E é isso. Aí nós temos aqui o chicotinho queimado, tá? Temos também pula corda, é um jogo bastante tradicional, preferido pelas crianças, tanto na versão tradicional quanto na versão diferenciada, em que a brincadeira é guiada por algumas cantigas, além de ser divertida para o lazer. É uma atividade de excelência, tá? Para exercitar o coração, a coordenação motora, ok? Pode ser praticado tanto individual quanto em grupo, tá? Quando, no caso aí, pode ser também quando duas pessoas seguram a ponta da corda e movimenta o instrumento para que um dos participantes possa, no caso aí, pular, né? Quem barrar, no caso, na corda,
sai da brincadeira. Ou simplesmente perde e assim continua. Aí tem o pulo elástico, tá? Também pulo elástico. No caso aí é uma brincadeira, no caso aí para brincar, no caso muito interessante também, que exige uma coordenação motora, tá? Um dinamismo assim que faz bem, porque é um trabalho de saltamento, tá? Então assim, é, basta separar pelo menos 2 metros de elástico, né? Ou no caso é de uma roupa, né? E dar um nó, né? É necessário no mínimo 3 participantes, 2 para segurar o elástico e a outra para pular. As 2 crianças que vão segurar o elástico ficam, no caso aí, em pé, frente a frente, e coloca o elástico em volta do tornozelo para formar um retângulo. E daí, no caso, é o participante da vez e faz uma sequência, no caso aí, de salto, no caso aí, né? E pula para dentro, sobre e para fora do elástico, tentando completar a tarefa, né? Sem tropeçar. O grau de dificuldade vai aumentando, né? No caso aí, ao longo da disputa. O elástico ainda deve subir no tornozelo, para o joelho, para a cintura, para o tronco, para o pescoço, dependendo da altura da criança. E o jogo vai ficando impactativamente, né? Com mais desafio, né? E estimula a brincadeira, tá? Beleza? E aí temos o picula ou pega-pega, né? Um jogo bastante conhecido, né? O participante corre e tenta livrar-se, né, do pegador, e o pegador tenta pegá-lo, né? Então, quando isso acontece, no caso aí, um dos componentes foi pego, né? Que vai ser o próximo pegador, tá? Então é isso. E tem a pilha de sapato também, tá? Então é isso. Então, esses jogos, galera, são de extrema importância, né, na vida da criança, promovendo assim uma vivência motora saudável, né? Portanto, para promover esses resultados, no caso aí, positivo, né? Na evolução, na coordenação motora, na coordenação global da criança e demais fatores de relacionamento, que é essencial, no caso aí, para o apoio escolar, né? E até mesmo, né, na atuação, no caso aí, os professores, para os professores de educação física colocar em evidência. Então, o jogo de brincadeira ajuda bastante a criança a vivenciarem, no caso aí, regras pré-estabelecidas, e ela aprende, no caso aí, a esperar a sua vez também e, ao mesmo tempo, ganhar e perder. Com isso, incentivar essa autoavaliação, né? Pode aí, no caso aí, possibilitar um avanço, né, na capacidade de fortalecimento e assim elevação da autoestima. Então é isso, galera. Nós precisamos, né, sempre fazer parte desse contexto do cotidiano aqui que o Brasil estabeleceu essa cultura, essa diversidade cultural. E os mesmos nós temos que proporcionar momentos, né, de prazer e ao mesmo tempo a aprendizagem, né, dessas atividades diversas, né, que a sociedade colocou em evidência. Então, sendo assim, o lúdico sempre está presente, né, e por isso é importante compreender a cultura, né, do Brasil e a cultura africana, que teve assim uma colaboração enorme, né, na nossa história e ao mesmo tempo na nossa cultura. Então vamos para os desafios, tá? Então vai sair. Então, já falamos sobre isso, jogos de brincadeira ajudam a criança a vivenciar regras, né, e pré-estabelecido. E ela aprende
a esperar a sua vez também ganhar e aprender. Beleza, então vamos para as atividades agora. Então, primeira questão, as atividades de desafio, tá? Então, a primeira questão brincadeiras de origem africana que se tornaram parte da cultura brasileira. Assinar abaixo a alternativa incorreta. Então vamos lá. A alternativa A é jogo de roda e corrida onde circula um chicotinho e que é arremessado nas pernas de quem perde e quem perde o jogo. Então é o seguinte, esse aí é o chicotinho queimado, né? Então é um jogo tipicamente de origem africana. Alternativa B. Pode ser praticado tanto individualmente quanto em grupo, quando duas pessoas seguram as pontas das cordas e movimentam o instrumento para que um ou mais participantes possa pular. E aqui é pula corda, tá, galera? Então não seria essa. Então, uma longa reta deve ser riscada no chão de um lado e se escreve terra e outro mar. Então aqui é terra, o jogo africano, terra e mar. Então corresponde, né, com a jogos de origem africana. Nessa brincadeira, um grupo de crianças representa a melancia e ficarão agachados, com a cabeça para baixo. Elas estarão espalhadas pelo terreno. Então isso aqui é o jogo da melancia, um jogo indígena. Então a alternativa incorreta é a letra D. Vamos que vamos, galera. Então a alternativa assinar a alternativa correta. Então vamos que vamos. Então, no trecho, as pessoas se divertem-se. Não, no trecho, perdoe, no trecho, as pessoas se divertem, se socializam. A palavra grifada significa algo relacionado a algo. Então, socializam. Então, vamos ver. Individual? Não, porque socialismo está relacionado ao coletivo, né? Selecionado? Também não. Coletivo, alternativa C, e privado. Então, a alternativa correta é a alternativa C, coletivo. Está relacionado com a socialização, tá? Beleza, galera? É isso aí. Então, vamos que vamos. Então, galera, nesse caso aí, nesse caso aí, galera, então, bons estudos, tá? Ok? É isso aí, bons estudos. E então, assim, foi muito bom. Então, até a próxima aula, beleza? Até a próxima aula. E vamos que vamos, tá? Então, tchau, tchau. Show de bola, hein? Show de bola. Então, até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.